Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E passadas as eleições presidenciais, hoje vamos à mega operação da Polícia Judiciária, que nesta terça-feira deteve 37 suspeitos e constituiu 15 arguidos ligados a uma associação criminosa neonazi que está envolvida em atos de discriminação e incitamento ao ódio. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Ouvimos o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves. Não havia nenhum ataque preparado para ser feito, mas tínhamos a noção de que, se necessário fosse, ou se alguma ocasião ocorresse, esse ataque podia ocorrer. Nós atuámos aqui de uma forma preventiva, porque não queremos voltar a ter nem gente que fique como inválida, nem gente que veja casas incendiadas, nem gente que seja morta ou que sejam tentativas de homicídio. Ana Sá Lopes, esta é uma operação que acontece também numa altura que, como sabemos, marcada aqui por eleições, mas estes casos já duram há muito tempo. Estes atos de ódio, não só nas redes sociais, mas também fora dos computadores, com ligações a grupos internacionais, ameaçam a estabilidade da nossa democracia. A Polícia Judiciária acabou por deter estes 37 suspeitos e o que te pergunto é se isto é só uma pontinha do véu do que se está a passar em Portugal no que toca à discriminação, ao incitamento ao ódio, ou se hoje o país dorme mais tranquilo. Acho que o país dorme sempre um bocadinho mais tranquilo quando a Polícia Judiciária atua desta forma, tentando travar e com estas detenções, onde estavam um militar e um polícia, isso foi esclarecido. Portanto, e sabemos perfeitamente que a polícia também não é imune ao discurso de ódio, e tivemos os acontecimentos da Esquadra do Rato com a tortura que soubemos como prova de absolutamente, no fundo, de que a polícia também está, também estes grupos de ódio chegaram à polícia, estão na polícia, muita gente já falou antes, mas quando a entidade responsável pela nossa segurança, o Estado, atua como atuou na Esquadra do Rato, isto torna-se absolutamente repugnante. O diretor da PJ falou de vários crimes de ódio, 37 pessoas não é pouca gente, falou do grupo 1143, que tem algumas ligações ao Chega, e isso é importante dizer. Se isto fosse outro tipo de crime, o Chega hoje vinha dizer que esta ação contra o ódio tinha sido para prejudicar Ventura nas eleições, porque Ventura também propaga o discurso de ódio. E, em certas ocasiões, nomeadamente há um ano, fez um boneco a defender a remigração. A remigração é a expulsão dos imigrantes não sejam brancos para os seus países, é aquela coisa do isto é ou não é Bangladesh, de uma maneira com a frase mais correta, é uma frase de origem nazi, e Ventura fez um vídeo onde tinha mesmo símbolos do movimento 143, portanto as relações entre o Chega e o movimento 143, além de todo o discurso de ódio que o Chega e os militantes do Chega propagam nas redes sociais, hoje os militantes do Chega, os responsáveis e os dirigentes do Chega, sem vergonha nenhuma, já defendem a remigração. Já defendem, já não têm o mínimo pudor em fazê-lo. E isto quando Luís Neves, o diretor da PJ, fala do aumento do ódio 7 vezes mais em 7 anos, nós percebemos que neste momento grupos como o 1143 Reconquista, por muito que André Ventura num primeiro momento tenha querido distanciar-se desse tipo de grupos neonazis, a verdade é que esses grupos hoje têm um porta-voz. Um porta-voz que tem 60 deputados na Assembleia da República. Em quem é que vão votar esses grupos do dia 8 de fevereiro? Os membros desses grupos, não temos a menor dúvida. E o facto do Chega se ter institucionalizado e ter conseguido captar tanta gente deu mais força ao ódio a estes grupos radicais
para espalharem o ódio, onde comungam muitas causas, entre aspas, com o Chega, nomeadamente esta da remigração, que é uma causa de origem nazi, como já disse. Helena Pereira, o Chega dá cobertura institucional e política a grupos como este 1143, é isso? Dá, no sentido em que há uma convergência de pensamento. A Ana já deu exemplo de algumas coisas que são as principais e as mais preocupantes. Pela primeira vez, Luís Neves traça aqui o histórico dos crimes de ódio em Portugal, recordando que em 89 foi morto um dirigente do PSR e depois Alcino Monteiro em 95. E que já por 2 vezes houve operações da Polícia Judiciária para desmantelar os Hammerskins a que pertenceu Mário Machado. E, portanto, há outra coisa que ele diz é que nestas operações muitas vezes as mesmas pessoas voltam a aparecer, inclusive pessoas que chegaram a ser condenadas e estiveram presas e, como ele próprio diz, nestes casos a reinserção não está a ter efeito. E, portanto, são pessoas que ficam sempre na mira da Polícia Judiciária. E essas pessoas, muitas delas gravitam em torno de Mário Machado, mas também de outro, que entretanto criou outros grupos, não é? E durante algum tempo, pode-se dizer, portanto, desde o final dos anos 90, que andavam mais ou menos sozinhos. Havia ligações desses grupos a claques de futebol, tal como há agora. A diferença é que a partir de 2019 passou a haver no Parlamento, na Assembleia da República, um partido que consegue defender e ter propostas políticas que dão corpo a algumas ideias destes grupos extremistas, e essa é a novidade. Mas foi assim nos outros países. Foi assim que aconteceu, e é por essa via que depois as ideias também crescem, não é? Porque há um conforto para um conforto institucional no Parlamento para este tipo de discurso, e com isso este discurso cresce mais rapidamente e, portanto, pode-se dizer que sim, que há essa ligação. Depois há o quê? Há membros, por exemplo, do Reconquista, o Afonso Gonçalves, que já declarou publicamente que votava no Chega. Há militantes do Chega também nestes grupos, isso sabe-se, e, portanto, percebe-se que há zonas em comum. Depois é lógico, nestes últimos anos, quando se falava destes grupos, é fácil encontrar declarações, ao mesmo tempo, de André Ventura a dizer que não tinha nada a ver com estes grupos, e inclusive a dizer que o 1143 era um grupo de banditagem. O problema é que André Ventura faz as duas coisas. Por um lado, defende a remigração, diz que há um risco do Islão tomar conta da Europa, não é? Que é exatamente o que estes grupos defendem há algum tempo. E por outro, quando os jornalistas lhe perguntam, diz que condena muito estes casos. Eu já não me lembrava bem, estive agora a ver o caso em 2020 de uma manifestação que o Chega organizou chamada Portugal não é racista, porque estava a ser acusado de ser racista, então organizou uma manifestação chamada Portugal não é racista, e estes membros destes grupos extremistas e neonazis fizeram também nas redes sociais apelo a que as pessoas fossem àquela manifestação. Portanto, há essa convergência. E não é só a convergência de ideais, é a mobilização que hoje em dia é feita nas redes, porque é nas redes sociais que a mobilização é feita, e, portanto, isto é importante, isto não é só um pormenor, porque acaba por ter grande peso. Pronto, e vamos ver agora, não sei, houve buscas numa série que visavam uma série de indivíduos, 15 foram constituídos arguidos, ainda não sabemos ao certo, não é, quem eles são, sabemos que há um militar e um polícia entre eles, só isso, não sabemos ao certo tudo quem eles são e o seu perfil, e vamos ver se isto significa que há aqui que possa haver mais ramificações para um partido, que é o que pode estar em causa.
E sim é novo, e preocupante. Ana Sá Lopes, estamos a cerca de 3 semanas das eleições presidenciais e o que te pergunto é se nestas 3 semanas o que se perspectiva é um aumento deste discurso de ódio, de extremar de posições, ou vamos tentar ter aqui uma normalização de André Ventura com uma tentativa de chegar ao centro para tentar chegar a outro tipo de eleitorado que hoje não tem? André Ventura sempre conseguiu fazer tudo isso ao contrário, às vezes no espaço de 2 dias, não é? Faz cartazes contra a etnia cigana, faz cartazes contra os oriundos do Bangladesh e ao mesmo tempo depois às vezes aparece a falar como se fosse um lorde. Já aconteceu. Isso é possível que aconteça tudo isso. Agora, eu não tenho dúvidas que não só ele um dia fará uma coisa e outro dia fará outra, conforme lhe seja, como as redes sociais vão ser exponencialmente um lugar de ódio. Vão ser exponencialmente. Porque neste momento o Chega e os apoiantes do Chega, esta história do socialismo, de derrotar o socialismo, isto já está... isto não vai parar, isto vão ser... Até o dia 8 de fevereiro, eu não sei quanto é que vão ser os votantes de André Ventura. Pronto, em princípio nós acreditamos todos que André Ventura perderá as eleições presidenciais, mas só depois dos votos contados é que podemos ter a certeza. E isto não vai parar. Daqui até lá, as redes sociais vão ser um verdadeiro charco de ódio. Não tenhas a menor dúvida sobre isso. Faltam 19 dias para as eleições presidenciais. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã, um beijinho. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.